A gente vai então trazer um pouquinho desse assunto tão importante e tão difícil de dominarmos a nós mesmos em nossas ações e reações. Lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, compara um homem que tem domínio próprio como uma pessoa que não tem domínio próprio, como uma cidade derrubada que não tem muros. Veja aí. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O Neemias, quando estava no cativeiro, ele, quando sabe que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, ele se desespera. Quem lembra? Ele rasga suas vestes, chora vários dias, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia. Porque uma cidade com os muros derrubados, ela estava totalmente vulnerável a toda sorte de inimigos para saquear, para destruir ainda mais, para arruinar. Uma pessoa que não tem domínio próprio é feita essa cidade, que está sem muro. O inimigo entra e sai com a maior facilidade do mundo. E age e destrói e só faz de mal a pior para aquela pessoa. Se nós não temos domínio próprio, se não conseguimos nos controlar, nos dominar a nós mesmos, por meio do Espírito Santo de Deus, nós estamos vulneráveis a toda sorte de investida de quem? Quem é o nosso inimigo? Satanás. Veja quão importante é crescermos e construirmos muros espirituais ao nosso derredor, para que não sejamos, para que não soframos e não percamos tantas oportunidades. E o inimigo ele está ao nosso derredor, buscando aquela brecha no muro da gente, para que ele entre e saqueie a nossa vida. Domínio próprio tem algumas, o Jerry Bridges, ele dá alguns sinônimos, né? Ele também busca alguns comentaristas para trazer alguns sinônimos, algumas frases que vão nos dar uma ideia melhor do que é domínio próprio. Primeiro que ele diz é que domínio próprio é o controle das paixões e de si mesmo. Outra definição seria domínio dos desejos. Outra definição seria a habilidade para evitar excessos e ficar dentro de limites razoáveis. Outra frase é o regulamento sadio dos nossos desejos e paixões, prevenindo o excesso delas. Então, nós temos desejos, nós temos paixões que podem sim ter vazão. Nós podemos nos apaixonar por alguém e ser muito felizes. Nós podemos sim sentir apetite, fome e comer aquela comida gostosa. Mas temos que ter limites para não ultrapassá-los. Saber até onde nós podemos ir. Ele vai dizer então que há duas formas de exercer domínio próprio. Uma positiva e a outra negativa. Como assim? Uma com um sim e outra com um não. O domínio próprio que quer dizer sim ao que devemos fazer. O domínio próprio que diz sim ao que devemos fazer ou dizer. Como assim? Imagine você, todo dia você acorda e se você não tiver domínio próprio, qual é o dia que você vai ler a Bíblia? Nunca. Se você não dominar a si mesmo, não dominar a sua preguiça, não dominar o seu cansaço, não dominar a sua mente, quando é que você vai querer ler a Bíblia? Quando é que você vai ter desejo de orar? Repita comigo. Nunca. O próprio Martinho Lutero dizia isso, que ele lutava para manter comunhão com Deus por meio da oração.
Era uma luta, era um sacrifício para ele conseguir se dobrar diante do Senhor. Martinho Lutero, viu? Então não é fácil, irmãos, ter momentos de comunhão com Deus de forma diária, de forma organizada. Não é fácil tirarmos tempo de forma corriqueira e sequenciada. Naquele tempo é o meu tempo de comunhão com Deus. Porque vai acontecer 1001 coisas para tirar isso. E a gente sempre vai colocar isso como secundário, quando deveria ser prioritário. Então, domínio próprio, irmãos, não é só negar paixões, mas também dizer sim a coisas que nós devemos fazer. Quando você dorme mal, está doente, ou seu filho está doente, mas no outro dia você tem que trabalhar. Você não consegue acordar cedo? Você não se organiza e vai? Não vai? Porque se não for, é demitido. Você não tem que dominar o seu cansaço. Você não tem que dominar o seu desejo de dormir mais. E você não vai? Por que as coisas de Deus não são assim? Porque nós não conseguimos nos dominar para fazer o certo, para dizer sim ao que nós temos que fazer. Então, domínio próprio também é dizer sim. Sim ao que nós temos que fazer e que nós não queremos fazer. Principalmente nesse campo da vida devocional. Porque todos os frutos do Espírito, repetindo, todos os frutos do Espírito só são decorrentes de uma vida verdadeiramente devota ao Senhor, consagrada ao Senhor. Uma devoção em ação, que é a piedade. E também, a outra forma de exercer domínio próprio é dizendo não ao que nós não devemos fazer. Por quê, irmãos? Porque estamos em guerra. Guerra com quem? Com a nossa própria carne. A nossa carne, irmãos, é tendenciosa. Nosso desejo, ele é tendencioso para o mal. Somos como uma porca lavada. Essa porca lavada, ela vai ter desejos de voltar para onde? Para a lama. Somos seres humanos. Nossa carnalidade, ela nos empurra para longe de Deus e para tudo que não presta. E quanto mais nós alimentamos a nossa carne, mais ela fica poderosa. E menos muros nós temos para nos proteger das investidas do inimigo. Por isso, então, duas formas de exercer domínio próprio. Dizendo sim para o que nós temos que dizer sim, que são as coisas de Deus, e dizendo não para as coisas que são da nossa carne e do mundo, com autoridade, lutando diariamente essa guerra, a guerra da nossa própria carne. Lá em 1 Coríntios 9, 27, veja o que é que Paulo fala sobre a sua carne, como é que ele trata a sua própria carne. Claro que ele está falando de forma figurada, tá certo? 1 Coríntios 9, 27 diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, o grande... Eu estava comentando com o Marquinhos hoje, como é difícil pregar e ensinar. E eu olhando lá os professores, né? Eu passei, aí vi Fernanda ensinando as crianças a ter paciência. Não foi, Fernanda? Né? Não foi paciência não, hoje foi mansidão, né? Ensinando a ter mansidão. E aí, assim, como é difícil, na verdade, ensinar os outros a ser manso, né? Porque ensinar pressupõe que você é, ou pelo menos que você quer ser. No mínimo, que você tem um desejo no seu coração verdadeiro de ser manso. O apóstolo Paulo, ele sabia que depois de pregar, tinha um grande risco dele mesmo ser desqualificado e cair exatamente naquilo que ele pregou contra. Todos nós temos. E para que nós não sejamos desqualificados, o apóstolo Paulo diz que ele se esmurra. Ou seja, ele sacrifica a própria carne. Ele deixa de frequentar determinado momento, determinado lugar. Ele deixa de ver determinadas coisas, deixa de falar com determinadas pessoas. Ele desliga o celular
determinados momentos. Ele sabe que tal situação é arriscada, então ele mata a sua carne como cortando aquilo que faz mal para ele. Ele sabe que tem as suas necessidades e ele não vai alimentar, esmurrar a própria carne, esmurrar o seu próprio ego, negar a si mesmo, para que ele não seja desqualificado. Tiago 1, versículo 14. Tiago 1, 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Irmãos, nós temos um problema, é que não temos apenas o inimigo chamado Satanás, temos o inimigo chamado nós mesmos. Nosso coração é mau. Nosso coração muitas vezes quer fazer o errado, quer infringir a lei de Deus. Então, o nosso coração, os nossos desejos, a nossa própria cobiça, essa nos atrai e nos seduz. Então, nós não podemos confiar em nós mesmos, nem no nosso coração. Não podemos achar que somos muito fortes, muito capazes. Não podemos confiar em nós. Não existe uma frase, olha, confie no seu próprio coração. Siga o seu coração. Né? Você já ouviu filmes, né? Séries, e pessoas me dizem, rapaz, siga a tua intuição, siga o seu coração. É o que o mundo mais diz para a gente. Mas o que é que a palavra de Deus fala sobre o nosso coração? Que ele é o quê? Desesperadamente corrupto. Mal. Nosso coração, irmãos, é tudo que não presta. Não siga o seu coração. Não siga os seus desejos. Aquilo que o seu coração pede. Não, é o contrário. Porque o seu coração, que é a sede dos seus sentimentos, a sua mente, tudo que você é, luta contra você mesmo. Buscando te afastar da palavra e do caminho de Deus. 1 Coríntios 2:11. Não, desculpe, 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Temos, irmãos, como peregrinos. Estamos aqui nessa terra de passagem. Alguém que está peregrinando, passando. Aqui só tem uma pessoa que é de Vicência, né? Qual é o nome? Duas? Vocês duas, qual é o nome de vocês? Lavina e Exla. Lavina e Exla são da terra, né? São daqui. São naturais de Vicência. Todos os outros são forasteiros. Nós não somos daqui. Por mais que você ainda seja perto da região aqui, né? São Vicente, Timbaúba, né? Mas Camutanga, mas você não é de Vicência. Você aqui é forasteiro. Você está de passagem. Você aqui está por uns dias, 4 dias apenas. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Se eu não sou desse mundo, se eu sou forasteiro, se eu sou um peregrino, eu não posso me envolver com as paixões deste mundo, porque elas não são minhas, não me pertencem, que eu sou de outro reino. Eu não posso me envolver com a política daqui, posso? Não faz sentido. Eu procurar me envolver com a política de Vicência, procurar me envolver com os problemas do hospital de Vicência, se eu não sou de Vicência. Agora, vocês que são de Vicência, vocês podem e devem. Mas nós que não somos, não faz sentido. Nós estamos nesse mundo de passagem e parece que nós não estamos de passagem, parece que a gente veio para ficar. A gente começa a se envolver com as coisas do mundo, coisas para as quais nós já abandonamos. E ele diz então, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a absterdes das paixões carnais, porque elas fazem guerra contra a alma.
Então, irmãos, as nossas tentações, elas não seriam tão perigosas se não achassem dentro de nós esse aliado, que é o nosso coração, que são os desejos da nossa carne. As tentações não seriam tão perigosas se não achassem em nós pessoas carnais, corações fracos. Mas quando a tentação vem e encontra um coração fraquinho, uma pessoa sem domínio próprio, com os muros derrubados, as brechas à vontade, as tentações vêm e não precisa nem pular um tijolo, ela já entra direto, as portas estão escancaradas. O estrago é gigante e é assim, ó, rapidinho. Há duas características que juntas produzem o tão desejado domínio próprio. O discernimento do certo e do errado, aquela capacidade de, com a sabedoria de Deus, né? O discernimento espiritual, que faz com que você, então, veja tal situação e consiga, perante a palavra de Deus, discernir se aquilo é bom ou ruim. Entender se aquilo que estão me propondo é algo santo ou não, é algo puro ou não. Junto a isso, uma força interna para agir de acordo com a vontade de Deus. Então, vamos lançar aqui o seguinte tema: principais áreas que devemos exercer domínio próprio. São 3 áreas principais que nós precisamos exercer domínio próprio. A primeira área, irmãos, que devemos exercer domínio próprio é do nosso corpo. Nosso corpo. O domínio próprio do nosso corpo. Deus nos fez com desejos sensuais. Deus nos fez com apetites, com papilas gustativas na nossa língua, terminais nervosos que trazem prazer no nosso corpo. E tudo isso foi feito para o nosso bem, para o nosso prazer, e é lícito e é bom. Não tem nada de errado. Se Deus fez, é bom. Porém, nós devemos manter esses estímulos, esses desejos sensuais, como eu falei, dentro de limites permitidos. Os prazeres são permitidos, mas de forma limitada. 1 Coríntios 6,12. Veja o que é que diz aí. Eu quero que vocês leiam, para que vocês não durmam. Tá certo? Todo mundo a uma só voz. Leia, por favor, aí. O que é que diz 1 Coríntios 6,12. Todas... Acho que ficou meio misturado, não ficou? Não foi muito bom, não. De novo. Todas... As coisas são lícitas, irmãos. Mas tudo aquilo que ele te permite se dominar é porque você perdeu o domínio. Você entregou o domínio para aquilo. E aquilo toma conta de você. E aquilo vira um ídolo no seu coração. Porque o ídolo é aquilo que nos domina, nos prende, nos aprisiona, comanda a nossa vida. Então, nós podemos sim desfrutar das coisas. São permitidas por Deus. Mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Né? Nós não podemos deixar que elas nos dominem o nosso coração. E são 3 áreas, irmãos, da tentação física, do corpo. Né? Primeiro é a gula. Pense num pecado que ninguém se arrepende. Eu nunca vi ninguém pedindo perdão, confessando o pecado da gula. O pecado da gula tem 2 subtópicos aí, né? Tanto comida quanto bebida. Né? Pessoa que exagera na bebida, principalmente a bebida alcoólica, ela está pecando, entra também no pecado da gula. Mas de repente também, se você exagera na Coca-Cola,
Né? Tinha um colega meu que, quando eu fiz a pós-graduação em aconselhamento bíblico, que ele assistia a aula com a garrafa de Coca-Cola na mesa, assim, 2 litros. É do início ao fim tomando Coca-Cola. Toda a aula. Tinha aula de segunda a sexta, todos os dias, durante a aula, 2 litrão de Coca-Cola. Gula, irmãos. Pecado. E a comida também. Pessoas que comem como se não houvesse amanhã, que comem como se aquilo fosse a última refeição da vida, que passam dos limites. Já vi pessoas que comem, vomitam para poder continuar comendo. Gula, pecado da carne, sabe? É aquilo que domina aquela pessoa. Segunda área da tentação física é a preguiça. A preguiça. Tem gente que é doente de preguiça. Doente de preguiça. Que não tem coragem de fazer nada, de ajudar ninguém, de levantar uma cadeira para botar, guardar, de lavar um prato. Sabe? E nós temos que dominar o nosso corpo. Aí, como eu falei, lembra a questão positiva? Se eu tenho que fazer, se é para a glória de Deus, eu não posso permitir que a preguiça tome conta de mim. E eu tenho que me levantar e fazer, rompendo aquilo que minha carne não quer fazer. Ela não quer sair da inércia. Ela não quer sair do conforto. Mas precisamos fugir de áreas de conforto. Porque as áreas de conforto nos condenam à mediocridade ou menos. Precisamos romper, precisamos fugir da preguiça, precisamos crescer. E a preguiça também é pecado. Também é pecado. E a terceira área, que é a mais famosa, é a área da imoralidade sexual, na qual nós vamos nos deter um pouco mais. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Qual é a vontade de Deus? E aí ele vai dizer como que a gente vai santificar. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que é ofender ou defraudar o seu irmão nesta área? É gerar lascívia no coração do próximo. É se vestir de tal forma que para atrair olhares. Principalmente isso acontece com homens também. Você vê muitos homens nesse carnaval vão para a festa, o que é que eles fazem? Vão sem camisa, né? Vão de tanga, de calção de banho. Vão para a festa seminus. Isso também, o homem também faz isso. Para atrair olhares, para atrair cobiça. Mas é muito, muito, muito mais comum nas mulheres. As mulheres, elas se vestem de forma provocativa, mostrando o corpo para atrair homens. Por causa do seu corpo, elas usam o seu corpo como isca. E o interessante é que dentro da igreja isso também acontece. A gente estava até conversando, né? Mulheres, meninas, elas querem arrumar um namorado e elas então querem usar os seus atrativos físicos para atrair o seu namorado. E qual é o tipo de namorado então que ela vai atrair? Pessoas que gostam e que têm lascívia no coração. Não é verdade? Se você quer um namorado e você tenta mostrar o seu corpo, a sua beleza, para atrair essa pessoa por meio disso, você vai conseguir.
Sei que você vai estar fisgando, digamos assim, um peixe ruim. Alguém que só está querendo você por causa do seu corpo. E quando você engravidar, que o seu corpinho não for mais aquele, o que é que ele vai fazer com você? Ele vai lhe deixar, porque ele vai querer outro corpinho, como o seu era antigamente. Simples assim, reto e direto. Então, se você quer atrair alguém, você tem que atrair pela piedade e pelo um coração puro e santo. E aí, se você demonstra uma vida santa e você conseguir, então, atrair alguém por esses predicados, aí sim, você tá atraindo um peixe bom. Um peixe que busca uma peixa piedosa. Uma peixa piedosa. Alguém que está buscando o mesmo que você. Buscando uma vida reta e íntegra diante do Senhor. Então, homens e mulheres solteiros que aqui estão, não busquem atrair pessoas pela sua beleza. Porque se fosse isso, tinha gente que não ia atrair nunca, né? Não é verdade? Tem gente que não ia ter ninguém nada, nunca na vida. A carapuça está servindo, irmão? Não pode ser pela beleza, tá certo? Tem que ser por uma vida devocional, uma vida devota ao Senhor, uma vida piedosa. Assim é que você vai atrair um crente, uma crente que ama ao Senhor, que não vai estar com você por causa da sua beleza. Então, quem busca essas coisas são os ímpios, como a gente leu aqui, né? Versículo. E defraudar, então, é isso. Defraudar é você levar as pessoas a pecarem por causa do seu corpo. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então, se alguém fica com raiva de Deus, porque tem os seus apetites, e não pode saciá-los, porque Deus está proibindo, você sabe, porque Deus é assim. Como é que pode? Ele faz a gente com tantos desejos, com tantas vontades, com tantos apetites, e ele diz que não pode. Ele não permite que ele nos dá e não permite que a gente sacie. Tem gente que pensa assim. Então você não está lutando contra o homem, você está rejeitando ao próprio Deus que assim nos fez, não para a impureza, mas para a santificação. E a questão E o que seria, então, ele começa assim, vos abstenhais da prostituição. Talvez você pergunte assim, como assim? Eu não sou uma prostituta, um prostituto. Eu não vendo o meu corpo por dinheiro. Porque esse é o princípio que as pessoas têm por prostituta, né? O prostituto. Prostituição, irmãos, em resumo, em suma, sem ir para o grego, sem ir para as definições de porneia e etc. É tudo aquilo que é feito sexualmente fora do casamento. Tudo que você fizer na área sexual, que não for dentro do casamento, dentro dos parâmetros controláveis do bom senso e Bíblia, é prostituição. Veja o que Hebreus 13, versículo 4 fala. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O leito sem mácula é a cama, é uma vida relacional somente entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Então é um leito que não está contaminado, porque não existe ninguém mais fora você e o seu cônjuge. E um leito matrimonial é para dois, não é para um só. Se é que você me entende.
Então, até a vida sexual não foi feita para ser vivida sozinho. A sexualidade só foi feita por Deus e é maravilhosa, mas somente para o matrimônio, homem e mulher, somente, ponto final, sem mais nada, fora isso. Então, irmãos, primeira área que nós precisamos entender, precisamos exercer domínio próprio, é sobre o nosso corpo. Deus quer assim. Essa é a sua vontade, a nossa santificação. Segunda área, irmãos, que eu acho que ainda é mais difícil. Assim, mais difícil, pastor? Parece que o negócio está ficando mais difícil. Segunda área, irmãos, é sobre os nossos pensamentos. Deus, ele quer que nós dominemos os nossos pensamentos. Como que eu vou dominar meu pensamento? O pensamento é muito rápido, é muito fugaz. No instante vem, você pensou. Mas Deus nos chama e nos ensina no que nós devemos pensar. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a parte B do versículo. Diz assim: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Todos os nossos pensamentos, irmãos, têm que ser presos, aprisionados, cativos, escravizados. A quem? A Cristo. Nossos pensamentos têm que ser levados a Ele. Tudo que a gente pensar tem que ser um pensamento que Ele aprove. É feito as músicas que são cantadas na igreja, né? Essas músicas, elas precisam ser cativas ao pastor. Elas precisam ser aprovadas pelo pastor. Elas precisam ser trazidas e a gente avalia e dá o ok, ou dá o like ou dá o dislike. Assim ou assim? Tum. Raramente sofrem dislike. Por quê? Porque vocês têm um senso teológico e crítico excelente. Falando do grupo do louvor como um todo. Certo? Mas de vez em quando tem um dislikezinho. Né, Edu? Né? É. De vez em quando acontece. Mas foi uma vez só, né? Também, né? Quantas músicas, né, Edu? Né? Vamos também quebrar o cara, né? Então, irmãos, nossos pensamentos têm que ser cativos a Cristo. O domínio próprio dos pensamentos não é só pensar, não é só não pensar coisas impuras. Claro que não podemos pensar coisas impuras. Claro que não podemos ficar imaginando, sonhando com coisas que não agradam a Deus. Impuras. Sexualmente impuras. Claro que não. Mas se eu estou pensando coisas impuras, o que eu penso acaba acontecendo. Porque se você vai alimentando pensamentos, fornecendo lenha para pensamentos ficarem cada vez mais avançados, vai acabar concretizando. Mas não é só isso. O domínio próprio dos pensamentos é também pensar no que agrada a Deus. Não pensar no que não agrada e pensar o que agrada. Salmo 19, versículo 4. As palavras dos meus lábios. E o quê? O meditar do meu coração. Tem que ser o quê? O quê? Agradáveis. Onde? Na tua presença. Irmãos, aqui está dizendo que as palavras, não só as palavras, mas o meditar, aquilo que a gente pensa, aquilo que nutre no coração, estão onde? Na presença de Deus. A gente cantou, se eu subir aos céus, ali estarás. Né? Esse salmo, irmão, diz assim que antes de eu falar, antes da palavra me vir à boca, tu já conheces. Se eu me assento ou me levanto, lá está. Se eu for para o mais... como é que diz o salmo? Para o mais longo, profundo abismo, lá estás também.
Os nossos pensamentos, irmãos, não estão ocultos diante de Deus. O método no nosso coração está toda hora na presença de Deus. Não tem como esconder de Deus aquilo que você tem meditado, pensado, planejado. Está tudo lá, escancarado diante de Deus. Então, que as palavras e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Aquilo que você está pensando. E é exatamente isso que Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, ter um pensamento dominado, controlado, significa não só não pensar nas coisas impuras, mas sim pensar nas coisas puras. E, na verdade, é a única forma que existe para que não permitamos que os pensamentos impuros povoem o nosso coração e a nossa mente. É ocupando nossa mente e nosso coração com tudo que Deus se agrada. Se nós não estivermos ocupando nosso pensamento com as coisas de Deus, o que é que vai sobrar? Vai sobrar espaço. Mente vazia, oficina do diabo. Deixa a tua mente limpa, sem pensar em nada. Passa teu dia olhando TikTok. Passa teu dia passando reels no Instagram, no YouTube. Passa teu dia jogando videogame. Tua mente fica vazia. Sabe o que é que depois que vai preencher aquilo? As coisas impuras do inimigo. Não tem jeito. Porque ela tem que estar ocupada com as coisas de Deus. Amém, irmãos? Então, segundo o domínio é o domínio dos nossos pensamentos. Se não dominarmos os nossos pensamentos virarão realidade. Porque os pensamentos, para Deus, é a mesma coisa de praticar o pecado. Se com o meu olhar eu cobiço, eu adulterei. Se com o meu coração eu odeio, eu matei. E esse é o terceiro nível de domínio, é o domínio dos sentimentos. Aí é que eu digo, fica ainda mais difícil. Porque como, irmão, você dominar a carne seria não fazer. Dominar o pensamento seria não planejar. Dominar os sentimentos, me fala como é que faz. Hã? Como? Irmãos, dominar os sentimentos, as emoções, dominar aquela ira que vem no nosso coração, dominar aquela inveja que bate quando a gente vê o ímpio prosperar, dominar sentimentos, desejos, quando eles surgem, como é difícil. Provérbios 16, 32. Ele vai dizer que melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito, ou seja, os seus sentimentos, seus desejos, como é? Melhor é o longânimo que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ele está dizendo que tomar uma cidade, invadir uma cidade, destruir uma cidade, roubar os seus despojos, é mais fácil do que dominar os sentimentos. Eu acredito que é mesmo. Para você ver a dificuldade que é dominar nossos sentimentos, nossas emoções, que elas nos invadem, tomam conta de nós. Como nós lemos lá em Gênesis capítulo 4, versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Ira é o quê? Um sentimento, uma emoção. Por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Ou fechou a tua cara, como diz a Nova Almeida atualizada? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, veja, Deus está considerando a ira como proceder mal. Ele já considera a mesma coisa. Eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, porém cumpre dominá-lo. O teu desejo, o teu sentimento vai ser contra você. A tua ira vai ser contra você. A Bíblia não nos proíbe sentir ira. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. E como é que a gente faz para se irar e não pecar? Quando a gente se ira, ficamos indignados contra o mal, contra a injustiça. Isso não é errado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas saciados por quem? Por Deus. A sua justiça não é você que vai saciar ela própria. Não irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então não leve a sua ira de um dia para o outro. A Bíblia diz que, como nós lemos ontem, nós temos que nos entregar àquele que julga retamente e deixar que a justiça e a vingança pertence ao nosso Deus. Porque a vingança não pertence a nós. Sinto aquela ira, aquela raiva momentânea, mas eu pego isso e entrego ao Senhor. E digo assim, Senhor, resolva por mim, porque eu não tenho como fazer. Não faremos nós justiça com as nossas próprias mãos. Feito aquele povo que pega um homem que comete um pecado, uma agressão a uma criança, e aquelas pessoas então tiram aquele homem do camburão e acabam matando aquela pessoa com aquele surto de raiva, de ira coletiva, e que causa então uma justiça própria, que é pecado. É pecado. A justiça tem que ser dada pelo Estado e não pelos indivíduos. Individualmente, não somos nós que temos que passar por um bandido e meter a tapa nele com raiva do que ele fez. Não. Nós temos que entregar. Você pode até ficar feliz porque a justiça foi feita. Mas tem que entregar a justiça a quem vai fazer justiça. Nosso desejo, irmãos, é contra nós. Os nossos sentimentos, então, são contra nós. Porém, Deus falou para Caim, e Deus fala para mim e para você, porém, cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti dominá-lo. Mas, irmãos, não é só um temperamento explosivo que devemos controlar. Que é muito difícil, né? Digamos uma pessoa que é colérico, um colérico que é sanguíneo, né? É o sanguíneo que é muito explosivo, é o colérico, né? O colérico que tem aquela dificuldade, né, de reage mesmo, explode, aí depois vem se arrependido, né? Chorando, né, assim? Não é esse? As psicólogas aí, esse é o sanguíneo, né? É o sanguíneo explode e volta chorando, né? Pedindo perdão. Chegou a psicóloga, né? Então, o colérico, ele explode e depois fica com raiva ainda, né? Não é isso? Então, o colérico, ele é aquele temperamento explosivo, que não segura nada, que responde mesmo. Isso aí precisa ser controlado. Esse sentimento precisa ser controlado. Mas não é só esse que precisa ser controlado. É também aqueles de autodestruição. Aquelas emoções que também descontroladas, como ressentimentos, amargura, autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É pena de si mesmo. Quando você fica nutrindo e guardando no coração uma injustiça que você sofreu, e você, para todos que lugar que eu sou, olha, eu tenho passado por tanto sofrimento, que eu tenho sido sofrendo tanto por isso, fizeram isso comigo de forma injusta. E as pessoas então, bichinho, coitado, e chegam para você e lhe abraçam e choram com você, e você acha aquilo máximo. O ego. As pessoas estão olhando para você, estão se preocupando com você, estão chorando por você, estão orando por você, e você acha maravilhoso isso. E você nunca se liberta dessa autocomiseração.
Você nutre aquele rancor por aquela pessoa, se alimenta daquilo e vive a partir daquilo. E chega e fala para todo mundo: rapaz, sabe o que fulano fez comigo? Chão miserável. Era triste. E você, prá. Todo canto que você chega, você solta aquele arroto fétido. Porque o coração está podre. E aquele arroto que fede, sabe? Pecaminoso. Que vai falar mal do outro que fez algo contra você. Aquela amargura, aquele ressentimento que você vai nutrindo. E você gosta daquilo, porque você tem história para contar. Você fala de como você foi desrespeitado, como você foi caluniado. Você nutre sentimentos ruins, sentimentos descontrolados, que destroem o coração do crente e afastam essa pessoa para muito longe de Deus, muito longe de Deus. Então, a terceira área que nós precisamos realmente aprender a controlar são as nossas emoções, nossas iras, nossos sentimentos de autodestruição, de autocomiseração, como eu falei. Temos que aprender a controlar isso. Temos que aprender a levar essas coisas aos pés do Senhor, pedindo perdão, reconhecendo que é pecado. Aquele seu surto de raiva é pecado. Você precisa aprender a controlar isso. Como eu já falei um monte de coisa que eu já fiz, né? Eu vou falar mais uma, tá certo? Certa vez, eu estava ia atendendo um consultório, faz tempo mesmo. Eu tava com a agenda cheia. Eita, como é bom a agenda cheia, né? Quem é profissional liberal... A irmã é profissional liberal? É, né? É bom, né? Quando tá aquela agenda cheia assim, a tarde completa, não é não? Bom demais. E aí você tá lá feliz, chega para trabalhar, chega ali 15, 30 minutos antes. E aí quando você chega, aí a sua secretária assim: doutor Diogo, o paciente das 14 horas desmarcou. E aí passa 5 minutos, o Diogo, das 14h30 desmarcou também. Aí, o das 15 horas era uma família, eram 3 pessoas. Olha, vai vir não. Aí só sobra um, de 5h30 da tarde. E aí, doutor, o que é que eu faço com esse de 5h30 da tarde? Rapaz, desmarca, né? Eu fico até 5h30 da tarde esperando só ele. E aí você, então, tem que desmarcar tudo. E nesse dia, eu não consegui reprimir a minha frustração. E aí, graças a Deus que a menina que estava comigo, a minha auxiliar de muito tempo, Rosana, gente fina, né? Também crente. Mas na época eu estourei, eu explodi. Que droga, não sei o que, esbravejei. Sabe, falei umas besteiras assim, terríveis. Ela olhou aqui, cada olhão assim, arregalado para mim. E aí eu disse: rapaz, que foi pior do que nos teus pacientes, foi ter uma reação dessa. Aí depois, no outro dia, voltei para o consultório, aí pedi perdão a ela, porque eu pequei. Pequei mesmo. Não consegui ter domínio próprio sobre as minhas emoções, a minha frustração. Estava com os muros derrubados, pondo o meu coração naquilo, a minha esperança de ter com que pagar minhas contas naquilo que aqueles pacientes iam me pagar. Quando nós colocamos nosso coração nisso, irmãos, a frustração vem, você desaba e você peca. Mas quando nós estamos com o nosso coração em Deus, firmados em Deus, confiantes, em paz com o Senhor, que é o provedor de todas as coisas, pode acontecer o que acontecer. Você está tranquilo, porque sabe que Deus é o seu Pai. Mas agora vem então uma pergunta. Como podemos fazer para crescer em domínio próprio? Como? Primeiro, irmãos, nós precisamos querer muito. Desejar dominar nós mesmos. Tem que ser uma meta da nossa vida. Nos autodominar. E temos que entender que sempre lutaremos em todas as áreas para poder crescer nesse autocontrole. Mas sempre mediado pelo Espírito Santo de Deus. Não vai ser fácil, não vai ser da noite para o dia.
Você não vai conseguir vencer rapidamente. É algo que você vai ter que ir construindo pouco a pouco. É algo que você vai ter que ir falhando, caindo, recuperando, voltando, falhando de novo, fracassando e voltando de novo. É algo que é uma luta, irmãos, constante. E até o último dia da sua vida, a luta pelo domínio próprio. Um comentarista chamado Kel, aponta: o começo do domínio próprio é ser dominado por Cristo. É render-se ao seu domínio. Agostinho complementa esse pensamento e faz a seguinte pergunta: não consegue fazer seu corpo obedecer ao seu espírito? Então deixe o seu espírito obedecer ao seu Deus. Você tem que ser dominado para poder dominar. Enquanto, irmãos, nós não fomos dominados por Deus, enquanto nós não nos entregarmos a Deus no propósito ardente do nosso coração de agradar ao Senhor, de obedecer ao Senhor, nós nunca vamos conseguir dominar nosso corpo, nossa mente, nossas emoções. Não adianta querer lutar sozinho. Não querer dominar a si mesmo e suas dificuldades se você não for dominado pelo Senhor. Se o Senhor não tiver o controle de todas as áreas da sua vida. Se você não se submeter ao Senhor, entregando e consagrando sua vida cativa a Ele. Totalmente a Ele. Ele é a prioridade da minha vida, é obedecer a Ele. Então, você quer obedecer controlar sua vida, sua carne, sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos. Você não consegue. Permita que Deus subjugue você. Permita que a vontade dele tenha a primazia na tua vontade. Isso acontece muito quando a gente está querendo namorar. A pessoa está querendo namorar aquela gatinha, né? Pensamento só pensa naquilo. Naquilo no sentido de namorar, tá? E você quer namorar e só pensa na pessoa. E aí, de repente, você lembra que existe Deus. Existe o Senhor na sua vida. E aí você tem que fazer uma oração. E essa oração tem que ser verdadeira. Senhor, qual é a tua vontade? Me diz, Pai, qual é o teu querer. Se o teu querer é para ser o meu querer. Eu quero o teu querer. Eu quero a tua vontade. E se a vontade de Deus for não, você vai dizer não com a maior felicidade do mundo. E se a vontade de Deus for sim, aí você sai feliz da vida, saltitando, né? Para dizer sim para aquela menina que você tanto está apaixonado. Mas você subjuga a sua vontade e as suas paixões. A vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Nós não podemos viver a nossa vida ao nosso bel prazer. Temos que viver uma vida aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a única forma de conseguirmos alcançar o domínio próprio. Que Deus nos ajude nesse processo, sabendo que vamos ter várias quedas ainda, mas precisamos sempre voltar e continuar e aperfeiçoar, enchendo a nossa mente, nosso coração da palavra de Deus. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos ter um tempo de oração agora. Eu quero que você tenha na presença do Senhor o desejo de dominar a sua vida por meio do Espírito Santo de Deus. Então você ore ao Senhor nesse instante. Confesse a Deus as áreas que você não tem conseguido dominar. Seus acessos de ira, de raiva, seu descontrole com a menor coisa, uma besteira, você já está elevando a voz, está sem muro, está precisando reconstruir os muros. Então busque a presença do Senhor, confesse a Ele, peça a Deus domínio próprio na sua vida. Ele vai te ajudar nisso.